Strike, o terror dos criadores de conteúdo. Se você assiste vídeos aqui na plataforma, você provavelmente já se deparou com um criador de conteúdo que sofreu um strike. Se você não está familiarizado com o termo, o strike ele é basicamente uma ferramenta do YouTube para proteger, obras intelectuais, os direitos do autor. Então, quando uma pessoa ela cria um vídeo, ela tem direitos autorais sobre esse vídeo e ela pode protegê-lo contra terceiros. Então vamos imaginar assim, tem um criador de conteúdo e ele faz react, por exemplo. E aí, nesse react, ele utiliza conteúdo de terceiro, ou seja, não é dele. Ele tece comentários, ele faz o conteúdo dele em cima daquele, mas o conteúdo original não foi ele que criou. E aí que começam os problemas da discussão de direito autoral. Por quê? Porque existe a ferramenta do strike. A pessoa vai lá, visualiza que utilizou o seu conteúdo e a pessoa pode remover aquele vídeo. Mas além da remoção de vídeo, se a pessoa levar 3 strikes, ela perde o canal. Então não é só uma discussão sobre direitos autorais, porque a pessoa ela pode efetivamente perder a fonte de renda dela, porque muitos criadores de conteúdo dependem disso aqui para sobreviver. Então a gente precisa levantar uma discussão. A ferramenta do strike para defesa de direitos autorais, ela é justa ou ela é injusta? Quando devemos aplicar? Quando a gente está falando de criadores de conteúdo, eles geralmente têm um consenso de que não é legal aplicar um strike em outro criador. Se você tem algum tipo de problema, você leva para a justiça, mas você não aplica strike, você não retira vídeo e você não deixa o canal da pessoa, vamos dizer assim, sofrer o risco de simplesmente ser apagado pelo YouTube. Porque assim, gente, o YouTube, ele tem as diretrizes dele e ele não vai defender lado A e nem lado B. O propósito do YouTube é lucrar aqui com os anúncios nos vídeos, enfim, eles querem que vocês continuem postando conteúdo para ele continuar enriquecendo. Então, o propósito dele não é defender lado A ou lado B. Por quê? Porque se ele for fazer isso, tem ações que ele vai vencer e tem ações que ele vai perder. E quando ele perder, ele vai tomar um grande prejuízo. Então, ele se abstém desse tipo de prática. E o que acontece? Fica aquela coisa. Conteúdo é seu. Se é um react, o conteúdo que você está utilizando para fazer um react não é seu. Então, gera toda uma discussão sobre a questão de direitos autorais. Vamos ver um caso do passado. Teve o caso do Intoxi Anime. Pra quem não sabe, o marco do Intoxi Anime, ele fala sobre animações japonesas. E ele falava sobre Bleach e ele levou aí 2 strikes e quase que o canal dele foi deletado. Por quê? Porque a empresa japonesa que detinha os direitos autorais de divulgação daquele anime, ou seja, não foi o criador, que deu strike no marco, foi a empresa, que, vamos dizer assim, transmitia o Bleach, deu strike nele. E a gente sabe que com 3 você perde o canal. E eu lembro que na época ele ficou muito preocupado, ele inclusive criou um outro canal, caso aquele fosse deletado, porque ele tinha que continuar trabalhando, enfim. Não é porque as coisas acontecem que a gente simplesmente vai sumir da internet, Por isso que muitos criadores de conteúdo não ficam só no YouTube, eles estão nas outras redes sociais, porque se acontecer algo com uma, ele tá na outra. Então isso também é uma forma de segurança. Mas essa discussão sobre direitos autorais, ela é válida, gente. E quando a gente fala de animações japonesas, as empresas japonesas, elas são muito rígidas e a legislação delas é muito certinha. Então não tem o que você discutir contra elas. Se ela aplicou um strike em você, simplesmente aceita, segue teu rumo e para de falar daquele assunto. Foi o que aconteceu com o Marco. Ele parou de falar sobre Bleach. Nossa, Giovana, mas isso não é legal porque ele simplesmente está sendo censurado, que ele não pode falar sobre um anime? Sim, mas ele utilizou alguma imagem ou vídeo, enfim. Não importa se foi só sobre alguns segundos, Muita gente fala sobre o fair use, que é o uso justo. Gente, essa questão de fair use não é da nossa legislação, então não se aplica aqui. E no caso das empresas japonesas, elas de uma maneira geral, vocês veem, toda hora tem os sites piratas, eles estão caindo, eles estão sempre em cima defendendo a questão de direitos autorais. Então, ele simplesmente aguardou e ele conseguiu. Os strikes, eles foram removidos do canal e o canal continuou. Mas teve um caso internacional com o canal Totally Not Mark, que ele também era de anime, que ele sofreu 150 strikes. Enquanto o Marco do Intoxi Anime sofreu 2, este aqui sofreu 150 e ele teve uma repercussão aí internacional. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, porque anime é um público muito nichado, e ele conseguiu provar, por A mais B, que o conteúdo dele era transformativo, que ele estava agregando aos animes e não prejudicando as empresas, como eles estavam alegando a questão de direitos autorais. E ele teve, não dá pra falar que é 100%, mas grande parte do conteúdo dele foi aí salvo e basicamente ele continuou com o conteúdo. Mas, pra você ver como a tolerância de algumas empresas
empresas com relação a direitos autorais é zero, principalmente a questão das japonesas. Ah, Giovanni, como que ocorre aqui no Brasil? Bom, aqui no Brasil, vocês precisam entender que existe a legislação de direitos autorais e também tem as diretrizes do YouTube. E quando a gente cria um canal aqui no YouTube, a gente aceita as diretrizes. E muita gente acha, porque ouviu falar, e geralmente ouviu falar de outro criador, ou seja, é uma opinião parcial, que basicamente muitas vezes não está pautada em lei, que, é só colocar os créditos que tá tudo certo. E não é bem assim. O vídeo é público, a pessoa é uma figura pública e eu posso utilizar a imagem dela como eu quiser. Não é bem assim. Então, quando a pessoa aplica um strike, e geralmente há uma contestação, e essa discussão ela vai para o Poder Judiciário, ela se expande, porque não é só sobre a remoção, né, de um vídeo, não é sobre, vamos dizer assim, o risco de perder um canal, é sobre a questão da fonte de renda da pessoa, mas também, por outro lado, tem a questão de direitos autorais, tem a questão do direito de imagem, e você fica, vamos dizer assim, à mercê do que o juiz vai decidir. E não existe, vamos dizer assim, uma verdade absoluta. Não tem como você falar que o resultado vai ser X, ou Y, ou Z. Não tem como. Porque vai depender do que o juiz vier a decidir e com base nos argumentos das partes. Mas é aquela coisa. Se você tá no YouTube, você está sofrendo risco. Principalmente se você faz conteúdo de react, porque você pega conteúdo de terceiro. Uma coisa que você precisa colocar na sua mente é que o seu conteúdo é monetizado? Ele é monetizado. O meu conteúdo, eu realmente sou um youtuber, eu sou profissional, eu ganho dinheiro aqui na plataforma. Pois é. O correto, gente, o correto é pedir autorização para reagir a algum vídeo. E não é autorização de boca a boca, é autorização expressa. Então, escreve, pede autorização, eu posso reagir sobre esse vídeo? Aí muita gente vai falar, se eu for pedir autorização para todo mundo, eu não vou trabalhar com isso. Pois é. Infelizmente, não existe, vamos dizer assim, uma diretriz, né? Uma regra específica absoluta. Por quê? Porque tudo depende de contexto. E a legislação, ela está se aprimorando com o passar do tempo e com as discussões que são levadas para a justiça. Porque se vocês não levam para a justiça, não tem como, vamos dizer assim, formar jurisprudências, formar decisões aí nos tribunais, tá? Então, quando a gente leva para o Poder Judiciário, o Judiciário, ele vai decidir. E aí que tá o problema de muita gente, porque é gasto com advogado, a pessoa se sente injustiçada, mas é aquela coisa, você tá no YouTube, você usa conteúdo de terceiro, é um risco que você está correndo e que você escolheu pela sua profissão. Todo mundo que tá público, que é uma figura pública, está sujeita a esse tipo de discussão. Então me deixa nos comentários, o que você acha? O sistema de strikes do YouTube está protegendo os direitos autorais? Ou você acha que é uma forma de abuso contra criadores de conteúdo? Lembrando, gente, que o meu canal, ele não é um canal de opinião, tá? Eu, Giovana Vicente, sou advogada e trago conteúdo informativo jurídico, né? No caso aqui, eu quis falar um pouquinho do strike, porque muita gente tem esse tipo de dúvida. O que é? Tem remoção de vídeo? Perde ou não perde o canal? Eu acho que eu falei basicamente aqui, genericamente, sobre o strike, mas eu gostaria de adentrar mais nesses assuntos, principalmente sobre a questão das diretrizes do YouTube, que a maioria de vocês desconhece, só aceita, só cria o canal, e é isso, e não lê, e não sabe nada a respeito. E além disso, eu gostaria de tratar também sobre a questão de direito autoral, direito de imagem, especificamente sobre criadores de conteúdo, vamos falar das pessoas que fazem react, tá bom? Mas eu gostaria de dizer pra vocês que quando a gente tá falando de direito, não é uma exata, então não é um caminho, um só caminho, existem várias ramificações, existem várias decisões. Então, muitas vezes você acha que o lado A vai vencer do lado B na justiça e muitas vezes não é bem assim, porque você precisa ver o que está sendo argumentado, o que está sendo solicitado e se tem base legal. Por exemplo, vou falar uma coisa que não tem nada a ver com direito autoral, mas todo mundo aqui sabe que quando os pais se separam, a criança ela tem direito à pensão alimentícia. Acho que todo mundo conhece isso, é de conhecimento geral. Então, assim, não é porque a criança ela tem direito à pensão, por exemplo, alimentícia, que é puramente verdade, que é simplesmente 30% do salário mínimo. Não é assim. Isso é um mito que as pessoas falam entre si. O que acontece é que ela não pode ser inferior a 30% do salário mínimo para aquelas pessoas que são pobres, tá? Mas as pessoas que ganham mais, muitas vezes, elas podem ter porcentagens muito acima de 30%, principalmente nos casos das crianças, que elas têm aquela questão, né? Imagina uma criança autista que ela nunca vai poder trabalhar, que ela tá num nível severo. Então, muitas vezes, aquela pensão alimentícia vai ser pro resto da vida e muitas vezes apenas 30% não é suficiente. Então, é por isso que a gente precisa levar tudo isso em consideração, tá bom? Que o que você espera muitas vezes não é o que vai acontecer.
Mas eu estou aqui, né, para trazer esse tipo de conteúdo. Então, se você se interessa sobre direito autoral, sobre direito de imagem, se você quer tirar esse tipo de dúvida, deixa aqui no comentário se você tem algo específico que eu posso aí responder a sua pergunta no próximo vídeo. Lembrando que eu não defendo nem lado A nem lado B de história nenhuma, tá bom? Porque isso aqui não é um canal de opinião. Mas você que está assistindo esse vídeo, você é livre para ter a opinião que você quiser. Então você assiste, você absorve o conteúdo e você tira as suas próprias conclusões. Por quê? Porque a opinião é algo pessoal, unilateral, é sua e apenas sua. Lembre-se apenas de respeitar o coleguinha. E esse vídeo jamais deve ser interpretado como consultoria jurídica e muito menos como verdade absoluta. Eu agradeço a quem ficou até aqui. Se você gostou do conteúdo, deixa um like, não esquece de se inscrever aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Bye bye!